Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que desde o versículo 1 ele usa a palavra como uma apresentação, não é? Fazendo entender que ele é um apóstolo escolhido por Deus. A partir do versículo 3, ele começa a falar do que Deus já predestinou a igreja para viver. Veja só que nós não estamos falando de predestinação para a salvação. Nós estamos falando de predestinação para a obra do Senhor Jesus, para as bênçãos de Deus. Se você ler o versículo 4 juntamente comigo, você vai perceber que ele diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos o que, irmãos? Santos e irrepreensíveis diante de Deus, diante dele em amor. Amém? Então, ele não predestina a igreja para uma pessoa para a salvação, ele predestina a igreja do Senhor, os salvos, aqueles que iriam aceitar ao Senhor, aqueles que iriam viver. E aí ele diz aqui: predestinou para viver de uma vida santa e irrepreensível. Amém? Então aqui a gente começa a observar na carta aos Efésios, desde o capítulo 1, se você ler o capítulo 1 todo, você vai observar isso, ele ensinando a igreja, ele mostrando a igreja como deveria ser, né, as bênçãos que Deus havia prometido, que havia preparado, as coisas que Deus tem preparado para a sua igreja. Mas aqui no versículo 3, ele nos abre uma abertura muito grande para que a gente possa entender. Ele diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos, irmãos? Com todas as bênçãos, não é? E aqui é onde eu quero falar, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É como se ele já tivesse colocado a bênção diante de nós. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu elegi a igreja para ser vitoriosa. E eu estava certo de que eu ia ouvir um amém. Desde casa que eu estou dizendo, eu vou dizer isso e a igreja vai dizer amém. Não é? Olha só, irmão, Deus predestinou a igreja para ser vitoriosa. Amém. Glórias a Deus. Deus já estabeleceu esse propósito. E dentro deste propósito está você e eu, que somos a igreja do Senhor, quando estamos juntos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Existe hoje uma teologia e muitas pessoas dizendo: eu sozinho sou igreja, eu não preciso nem ir na igreja, eu já sou igreja. E aí tem muita gente ficando em casa achando que é igreja. E nunca, em nenhuma passagem bíblica, você encontra dizendo que você sozinho é igreja. Você só é igreja quando estamos juntos, quando fazemos parte de um corpo, quando temos as autoridades que Deus elegeu. Outro dia eu vou falar melhor sobre isso, mas hoje eu só quero somente dar uma pincelada para que você entenda. A igreja que o Senhor pré-estabeleceu para ser vitoriosa é a igreja que está unida em bênção, em obediência, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, crendo, obedecendo e caminhando para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. E ele diz assim: para esta igreja, que, como nós vimos aqui, não é? Que vive em amor. Nós lemos aqui no versículo 4 que ele diz assim: olha, que fossem chamados para ser santo, que vive em santidade, que vive irrepreensível. Para esta igreja, ele já pré-estabeleceu vitórias no mundo espiritual. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E eu fiquei, irmãos, durante esse dia hoje, até minha esposa disse: você está muito sério hoje.
porque eu fiquei regozijando, pensando nessas coisas maravilhosas, onde o céu está lá, as bênçãos já estão ali pré-estabelecidas. A igreja já tem autoridade da parte de Deus em muitas áreas para viver em vitória, para andar em vitória, para crescer, para vencer, para caminhar, para abençoar os filhos. Os pais têm autoridade de Deus, aleluia, para abençoar os filhos. Por isso que eu sempre digo, é tão importante o filho dizer a bênção, pai. Ou seja, é a bênção de Deus sobre a vida dos filhos, vinda através dos pais, que Deus já pré-estabeleceu. Ele nos deu autoridade para abençoar os nossos filhos. Então já existe no mundo espiritual, já existe nas coisas que Deus estabeleceu para a igreja, muitas coisas maravilhosas. E nós precisamos somente entender como acessar essas bênçãos para ter vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. O problema é que tem muita gente hoje que não acessa essas bênçãos espirituais, porque ele disse, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, na sua presciência. Antes da fundação do mundo, ele já deu autoridade para a igreja, aleluia, expulsar demônios. Quantos podem dizer amém? Ainda que nós muitas vezes tem gente que, se pensar que o demônio está por ali, a pessoa passa pelo outro lado. Se imaginar que tem um endemoniado, a pessoa nem passa. E a gente já vendo que a igreja já tem autoridade de Deus para expulsar demônios. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser diácono, você não precisa ser presbítero, você não precisa ter uma função dentro da igreja. O Senhor já estabeleceu que em nome dele você pode expulsar os demônios para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O problema é que muitas vezes nós não acessamos isso. O problema é que muitas vezes nós não acessamos essas coisas espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E eu vou lhe explicar o porquê que isso acontece. Existe uma guerra no mundo espiritual, onde nós precisamos acessar, onde nós precisamos alcançar no mundo espiritual as coisas, mas muitas vezes nós não estamos olhando para o lugar certo. Olha o que diz a palavra, porque quando nós vimos no capítulo 1, nós vimos a ação, Deus mostrando todos os planos, revelando, mas quando chega lá no capítulo 6, abra a sua Bíblia, capítulo 6, versículo 12, ainda da carta aos Efésios, a palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade, outro tem dizendo da maldade, nas regiões celestiais. Observaram que é na mesma região celestial? Então no versículo 1 diz assim, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares, o quê? Celestiais, nas regiões celestiais em Cristo. E aqui no versículo 6 ele também fala que existe uma ordem, que existe principados, potestades, que existem príncipes. E príncipes, irmãos, e aqui nós temos que entender que são anjos que caíram, que foram, que saíram da presença do Senhor, e ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, os demônios são ex-anjos, não é? Se assim a gente pode dizer, eles são seres altamente compromissados com a sua missão. Eles trabalham em ordem porque eles aprenderam desde o céu
a como lidar com as coisas no mundo espiritual. Então eles sabem como lidar com as coisas. São organizados. São separados em ordem, como nós vimos aqui, principados, potestades, principais, não é? O príncipe das trevas, as hostes espirituais da maldade, ou seja, existem organizações no mundo espirituais que tratam de desviar a sua atenção, tirar a sua atenção, para que você não alcance as coisas espirituais que o Senhor já estabeleceu. São ordens de demônios que estão ali trabalhando dioturnamente para tentar desviar a sua atenção, porque eles sabem que um crente que ora, irmãos, tem autoridade, tem poder para expulsar, para entrar no mundo celestial, para avançar no mundo espiritual e alcançar as bênçãos que Deus tem preparado para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então muitas vezes o inimigo trata de tirar sua atenção da oração. Você já percebeu que quando você começa a orar, alguém chega, alguém fala alto, tem alguém fazendo alguma coisa, o telefone toca, esse telefone, irmão, parece que é usado. Se for desse da época, misericórdia. Você tem que desligar ele mesmo, porque senão pode não estar nenhuma mensagem vindo para mim, mas eu dobrar o joelho e eu começar a orar, a mensagem começa. Parece que o espírito, o inimigo lá fica esperando, o pastor vai orar agora. Orou aí, fica lá. É o tempo todo. Que é para quê? Que é para tentar tirar você da atenção, porque ele sabe que quando você está orando, você está recebendo orientação da parte de Deus. Está recebendo força, está avançando no mundo espiritual. Então existem no mundo espirituais tentando desviar as bênçãos que Deus já estabeleceu para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Então existe um reino organizado. Não é de qualquer jeito que eles entram, eles querem sempre desviar os seus olhos, tirar a sua atenção. Não é? Às vezes a gente está na palavra, pregando a palavra, e a pessoa está lá pensando em outra coisa, no celular, mandando mensagem, olhando outra coisa, e Deus está dizendo, é através dessa palavra que você adquire conhecimento, que você começa a entender como funciona o mundo espiritual. Para chegar aqui, eu tenho certeza que muitos tiveram que passar por algumas lutas, vencer cansaço, vencer problemas, para poder chegar aqui esta noite. Não é? Amém, irmãos? Amém. Mesmo que não seja para não perder ponto na gincana, mas veio. Porque sabe como é o mundo espiritual, não é? Nós precisamos entender que existem principados tentando fazer com que você não receba a sua vitória, a sua bênção, que você não veja o que está acontecendo, e não vendo o que está acontecendo, você pode se prejudicar no mundo espiritual. Por isso que Deus está nos ensinando hoje. Aleluia, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Então Paulo já começa agradecendo ao Senhor. Bendito, ele diz assim, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Paulo nos abençoou. Ou seja, já temos a vitória. Porém muitos crentes andam hoje derrotados, tristes. Muitas vezes a pessoa não entende por quê, porque está sendo desviada a sua atenção para outro lugar. Está sendo desviada a sua atenção para algum outro problema. Quantas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, não, pastor, quinta-feira eu estou lá. E às vezes a pessoa está falando com sinceridade. A gente sabe que às vezes a pessoa está falando com sinceridade, eu quero estar lá. Mas as lutas se levantam tanto que desanima, que faz com que a pessoa volte atrás, que a pessoa pare, que a pessoa não avance. Por quê? Porque o inimigo sabe que através do conhecimento que você vai alcançar as suas vitórias para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Observe que sempre nós estamos olhando para um outro lado. E o Senhor sempre trazendo a nossa atenção para o lugar certo. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, irmãos. Versículo 23. Pedro olha para Jesus
vê que Jesus era o Messias esperado, sabia que muitos estavam querendo matar a Jesus, ou providenciando de alguma forma para tentar acabar com a vida de Jesus. Então veja o que é que ele diz no versículo 16. Ele, porém, voltando-se, eu vou ler a partir do versículo 22, vou abrir aqui também porque eu só escrevi o 23, mas eu quero ler o 22 também. Capítulo 16, versículo 22, ele diz assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, Pedro estava olhando e vendo que o processo seria doloroso e as coisas, e ele diz: tem misericórdia de ti. Observe, irmãos, que aqui às vezes nós queremos viver de uma maneira meio que autocomiseração. São pessoas que querem escutar: olha, você coitadinho de você, coitadinha, e não sei o que, coitadinho. E a gente às vezes quer viver essa comiseração, viver aquele sofrimento, e a pessoa falando: não, você é uma coitada, olha. E às vezes a pessoa quer viver isso. E Pedro, quando chega, usado pelo inimigo, tentando desviar a atenção de Jesus, Jesus, porém, diz assim, voltando-se, disse Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Amém, irmãos? A visão que Pedro, ele não estava... Jesus não estava repreendendo somente as palavras de Pedro: tenha misericórdia de você mesmo, coitadinho, você vai morrer, você vai passar por isso. Não, ele estava repreendendo a intenção pela qual o inimigo estava tentando desviar a sua atenção, para que ele não concluísse o plano de salvação, o plano de libertação, o plano de vitória para você e para mim. Dê glória a Deus nessa noite. Ou seja, se Jesus sai da visão, se ele para e olha para outro lugar, se ele para observar outra coisa, possivelmente não concluiria. Mas Jesus estava com os olhos espirituais abertos, sabendo que a morte dele teria benefício para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Então ele repreende aquela palavra maligna e diz assim: não, você não entende as coisas deste mundo, do Pai, você só entende as coisas deste mundo. Então nós começamos a entender que o inimigo sempre está tentando desviar a sua atenção para que você olhe para outro lado, enquanto ele destrói a tua casa, destrói a sua vida, destrói a sua vida espiritual. Quantas vezes escutamos pessoas que dizem: não, pastor, é porque eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo, e faz aquilo, não é por causa daquilo, e nunca vem para a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e não está entendendo que é o diabo tentando desviar a sua atenção, para que você não entre nos lugares celestiais, nos lugares da bênção do Senhor, e receba a vitória. Então Deus está nos abrindo os olhos nesta noite. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Jesus Cristo, o nosso Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Não permita que o inimigo desvie a sua atenção. Não permita que o inimigo tire o que Deus tem proposto para você. A vitória que Deus quer sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Não permita que o inimigo distraia você, porque ele distraindo, você olhando para outro lugar, não recebe a bênção de Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que precisamos estar debaixo da nuvem. Quando a nuvem anda, nós andamos. Quando ela para, nós paramos. Quantas vezes, irmãos, nós já falamos aqui muitas vezes de pessoas que a gente orienta. Diz assim: olha, faz desse jeito. E a pessoa faz de outro. É como se a gente dissesse assim: entra para a esquerda, a pessoa entra para a direita. Dá vontade às vezes eu dizer: entra para a direita, para ver se a pessoa vai para o lugar certo. Né? E tanto que a pessoa não obedece, não entende.
E enquanto a pessoa não anda, não observa, porque o inimigo tenta tirar a atenção da pessoa, aí muitas vezes não recebe as bênçãos espirituais. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quantas vezes estamos com os olhos em outra coisa, cegos por algum motivo? Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 10, versículo 20. Os discípulos saem com a autoridade do Senhor Jesus Cristo para expulsar demônios. Lucas capítulo 10, versículo 20. E eles saem pelos lugares, expulsam os demônios, curam os enfermos, repreende toda sorte de mal, voltam para casa felizes. Dê uma olhadinha aqui para mim. Qual era a pessoa que iria chegar em casa triste depois de ter falado para os demônios: sai em nome do Senhor Jesus Cristo, e os demônios saíssem? Quem era que deixaria de ficar feliz de dizer para os enfermos: olha, você está curado em nome do Senhor, e a pessoa fosse curada? Quem era que não estaria feliz olhando e às vezes maravilhado com isso? Mas o Senhor olha para os discípulos e diz assim: vocês não estão olhando para o lugar certo. Isso aí, tudo é muito importante, é muito bom, mas se alegre. Veja o que é que a palavra de Deus diz: contudo, não vos alegreis, porque se vos submetem os espíritos, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos aonde, irmãos? Nos céus. Observe que a atenção muitas vezes da pessoa está numa área, olhando para um lugar, observando uma coisa, e aqui era algo espiritual, mas o Senhor ainda quer uma coisa espiritual. Ele disse: não se alegre com isso aí não. Isso é muito importante, não é? É muito importante você saber utilizar a palavra de Deus, você ter a autoridade de Deus, o Senhor poder curar. Mas ele disse: não fique olhando para ele não. A sua alegria deve ser pelo seu nome, está escrito no livro da vida. Aleluia. Não fique muito olhando para as coisas deste mundo, para as coisas dessa terra. Não fique olhando para as coisas aqui. O seu objetivo é o céu. Aleluia. Porque Deus já predestinou a igreja, aleluia, para chegar diante dele, aleluia, sem ruga, sem mácula, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então você só precisa se colocar na posição, aleluia, não tirar os olhos do céu. O nosso objetivo é o céu, a casa do Senhor Jesus Cristo. Então não permita que o trabalho, que as coisas desse mundo, as situações daqui venham a atrapalhar ou tirar você da presença do Senhor. Aleluia, que o Senhor possa lhe guardar em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Nem o ministério pode estar adiando a mais. Nem o ministério pode ser maior do que a bênção de Deus, do que ter o seu livro. É isso que ele estava dizendo. Não fique se gloriando porque os espíritos se submetem. Não fique se gloriando porque as pessoas estão sendo curadas. Não é esse o objetivo. O objetivo é chegar no céu, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. João capítulo 11, versículo 4. Olha o que as pessoas estavam olhando. João capítulo 11, a partir do versículo 4. Nós sabemos, irmãos, que ali conta a história de Lázaro, da morte. Nós sabemos que ali, irmãos, havia muita situação envolvida naquele lugar. Havia muita situação complicada. Uma delas, quem sabe, era as pessoas olhando e dizendo: mas olha o amigo de Jesus. Então ele vai vir correndo. Ele vai vir logo para curá-lo. E o Senhor não foi no tempo que eles pré-estabeleceram. Quem sabe as pessoas começaram a duvidar, olhar e dizer: mas será que ele realmente cura?
Algumas pessoas, quem sabe, ficaram pensando o que era que estava acontecendo. A situação foi se complicando, a enfermidade foi aumentando, a luta chega ao momento onde chega a morte. E a morte para o homem é o ponto final. Amém, irmãos? Para o homem a morte é o ponto final. O único que pode trazer de volta a vida é Deus. Fora isso, ninguém mais pode trazer. Alguém pode dizer, não, mas o médico pode trazer. É porque ele não morreu. Porque quando morre, só o Senhor pode dizer, volta, e a pessoa voltar. Caso contrário, ninguém tem esse poder. Amém? E ali era uma situação muito complicada, porque a enfermidade estava batendo a porta, porque as pessoas, quem sabe, estavam esperando alguma coisa que não estava acontecendo, e eles olhando para um lado, olhando para aquela situação, olham para a situação. Jesus, porém, diz a palavra de Deus, ouvi isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quantos podem dizer amém? Amém. Ou seja, ele estava orientando, já estava capacitando, já estava dizendo, olha, essa enfermidade é para a morte, mas as pessoas estavam olhando para a enfermidade como ponto final. As pessoas estavam olhando para a enfermidade como alguma situação muito complicada. Aleluia, mas aqui o Senhor estava dizendo assim, essa enfermidade não é para a morte. Aleluia, o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então entenda em nome do Senhor, quando você começa a ter acesso a essas coisas, até a enfermidade, ela tem que respeitar a autoridade de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não perca a sua atenção. Não permita que a sua atenção mude. Às vezes a gente vê uma pessoa que fica enferminha e fica tão depressivo, tão mal, né? É como nós temos visto. Às vezes, quantos sabem que Deus cura? Diga amém. Amém. Nós sabemos que Deus cura, mas tem muita gente que fica em casa. Não, eu vou ficar em casa, isso é precaução. Mas se tiver enfermidade, vai pedir oração para que Deus cure. Então, se Deus cura a enfermidade, Ele pode também guardar que a pessoa não pegue a enfermidade. Amém, irmãos? Então, essa é a ideia. Cuidado para que você não desvie a sua atenção e a sua vida espiritual comece a descer e você não consiga alcançar o mundo espiritual. Eu me lembro que uma vez estávamos na Suíça e eu estava, não me engano se eu já tinha assumido a igreja ou estava para assumir a igreja, não me lembro agora, ou era no dia de assumir a igreja lá na Suíça. Eu estava sentado e alguém chegou e disse assim, pastor, tem uma pessoa que está endemoniada lá atrás. Então o pastor da igreja, o que estava responsável, olhou para mim e disse assim, olha, tem uma pessoa endemoniada, vai lá atrás e expulsa o demônio. Porque eles estavam ali organizando, não sei se, eu não me lembro agora se foi na mesma noite que eu iria receber a igreja, então eu fui lá. Cheguei lá, as irmãs estavam tudo desesperadas, com aquela irmã que o espírito imundo havia possuído. E aí quando eu cheguei para olhar, ela, na hora, irmão, olha lá, todas as irmãs começaram a olhar para lá. Eu disse, olha para lá nada, você saia daqui em nome do Senhor Jesus Cristo agora. Ela, na hora saiu o espírito imundo, e ela acordou assim, ficou meio que zonza. Eu falei, dei algumas orientações lá e voltei. Já estava vindo outros pastores também, já, né? Eu disse, não, já acabou. Mas ela apontou para lá, todo mundo olhou. Todo mundo foi olhando. Rapaz, a atenção que ela quer desviar a atenção sua. O inimigo, ele tem estratégia de mudar a sua atenção. Uma das coisas que o inimigo usa muito como estratégia é isolar a pessoa. O isolamento é alguma coisa que o inimigo usa muito para tirar a sua atenção, para não receber a palavra. Ele começa te isolando do teu pastor, ele começa te isolando da igreja. E com esse isolamento, muitas vezes a pessoa não quer escutar a orientação, não quer
estão acontecendo e ele vai tirando. Daqui a pouco a pessoa demora a vir à igreja, daqui a pouco a pessoa está fora, sem amigo, e aí o inimigo tem acesso àquela pessoa. Então Deus está nos ensinando sim, aleluia, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção no mundo espiritual, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. Mas se eu não prestar atenção às potestades, os principados tentam tirar a minha atenção, para que eu não veja o próximo passo que eu tenho que dar em nome do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas, irmãos, que precisamos entender. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1. Paulo começa orientando a igreja. Começa a direcionar as pessoas no mundo espiritual. E ele diz: sede, depois, meus imitadores, como filhos amados. Amém? Você sabia que o Senhor te ama? E então ele começa a dizer: olha, sede meus imitadores, seja, pois, imitadores de Deus, desculpe, como filhos amados, e andai em amor. Cuidado para que o inimigo não desvie a sua atenção e você se torne uma pessoa cheia de raiva, de mágoa. Uma pessoa cheia de mágoa, irmãos, ele não consegue ver o bem. O inimigo desvia a atenção dele de uma tal maneira que ele não consegue ver o bem. Escute o que Deus está falando nesta noite. O inimigo está tentando fazer com que você tenha mágoa, que você guarde coisas erradas no seu coração, e quando isso acontece, a sua visão muda, e aquilo que você muitas vezes começa a olhar para a igreja e começa a ver defeitos, começa a ver defeito no pastor, começa a ver defeito nos irmãos, começa a ver defeito nas coisas que estão acontecendo. Isso é o inimigo tirando a sua atenção. Quando você diz assim: para trás de mim, Satanás, aleluia, você começa a ver novamente que existe amor, compaixão, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Cuidado para os seus olhos espirituais não estar sendo envolvidos. Já contei muitas vezes essa experiência aqui, mas quero lembrar novamente. Não é? Uma vez o irmão chegou e disse: pastor, vou sair da igreja. E o pastor olhou para ele e disse: mas meu filho, por que você vai sair da igreja? E ele falou assim: ah, pastor, é porque o senhor não sabe, mas os diáconos lá se juntam e ficam falando mal do senhor. O pessoal lá das irmãs ficam lá na cozinha trabalhando e falando mal da igreja. Aí o pessoal lá do louvor fica falando mal e tocando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa errada. O senhor não sabe. E ele disse: meu filho, me diga uma coisa, você pode fazer um favor antes de você sair da igreja? Ele disse: sim, pastor, posso sim. Ele disse: pega esse copo aqui e leve lá, rodeie a igreja. E ele deu um copo bem cheio, mas não deixe nenhuma gota de água cair. O irmão saiu olhando para o copo para não deixar cair uma gota de água, saiu, rodeou a igreja todinha. Quando voltou, ele disse: me faça um favor. Ele disse: pois não, pastor. Ele disse: vai mais uma vez. Ele foi mais uma vez, voltou. 3 vezes ele foi, voltou. E aí quando foi na 3ª vez, o pastor disse: agora sente, eu quero conversar com você. O rapaz olhou e disse: pois não, pastor. Ele disse assim: me diga uma coisa, meu filho, caiu alguma gota d'água? Ele disse: não, pastor, eu estava olhando o tempo todo. Ele disse: é verdade? É. Então me diga uma coisa, você viu as irmãs falando mal de mim? Ele disse: não, eu estava tão intertido aqui com o copo, pastor, que eu não vi. Ele disse: você viu lá os diáconos falando mal de mim, ou falando mal da igreja, fazendo coisa errada? Não, pastor, eu não vi. Você viu lá o louvor fazendo alguma coisa? Ele disse: não. Ele disse: você sabe por quê? É porque agora você estava olhando para o lugar certo.
Quando você começa a olhar para a vida das pessoas, você começa a ver defeitos, você começa a ver problemas. Mas quando o seu foco é o Senhor, quando os seus olhos estão diretamente ligados ao Senhor, quando você não abre mão da sua bênção, o Senhor vai te fazer chegar lá, aleluia, e você vai ter acesso às bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Outro dia eu estava vendo um programa onde o pastor estava orando por uma irmã e dizia assim: minha irmã, me diga uma coisa, você perdoa? E a irmã disse: não, pastor, não perdoo. E ele disse: não, mas a irmã tem que perdoar. Ele disse: não, mas a pessoa não merece perdão. E aí começa aquela guerra e a pessoa está ali, e às vezes a pessoa não entende que isto é o que está prendendo a sua visão espiritual. É por isso que os seus olhos espirituais estão fechados, porque você não consegue perdoar. Mas quando você consegue perdoar, Deus começa a te mostrar que existe aleluia, um projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aleluia, tem toda uma jornada para andar, e você está parado olhando para o problema sem dar continuidade ao projeto de Deus. Que Deus nos guarde nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Paulo continua no versículo 3, ainda no versículo 2 ele diz assim: andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Versículo 3: mas a prostituição e toda sorte de impureza nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Quantos podem dizer amém? Nós estamos vendo aqui, irmãos, que Paulo estava ensinando a igreja e estava dizendo à igreja: olha, não se prostitua, não erre, porque às vezes a pessoa não está olhando para o lugar certo, porque está errando, porque está se prostituindo. Quantas pessoas hoje enganadas, achando que Deus vai dar uma chance na última hora, que estão pecando e achando que não, eu já aceitei Jesus Cristo. E às vezes a pessoa faz até uma piada com isso, diz: e Deus não vai ficar apagando e escrevendo o nome da pessoa no livro da vida. E isso aí é coisa de assembleano, porque Deus não vai ficar apagando e escrevendo e apagando e escrevendo. E uma vez eu disse assim: eu não sei qual é o processo. A pessoa falou para mim, eu disse assim: olha, eu não sei qual é o processo, aleluia, que Deus usa. Se ele apaga com a borracha, se apaga sozinho, se é um computador, se seja o que for, não sei. Uma coisa eu sei, que o prostituto, aquele que se prostitui, não entra na presença de Deus. Então cuidado com a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, mas é porque vocês? Eu disse: não, é porque está na Bíblia. Não é porque você já está debaixo da graça, que já está coberto de tudo, não. A graça é dizendo assim: o Senhor não olha para o seu pecado enquanto você está debaixo da graça, aleluia. Mas se você estiver em pecado, a palavra de Deus diz que ela faz divisão entre você e Deus, separação. Então você já não está mais debaixo da graça. Cuidado para que o Senhor, aleluia, possa te guardar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está dizendo: mas cuidado com a prostituição, com a impureza. O que é impureza, pastor? É toda sorte de pecados fora do casamento, mas também da mente. Tem vezes que a pessoa, irmão, usa calça, usa camisa, usa e tudo, e gravata e não sei o quê, mas a mente é suja, a mente é poluída, a mente é cheia de pensamentos que não agradam ao Senhor, impuros. E o Senhor está dizendo assim: olha, cuidado,
nem sequer nomeie-se entre vós como convém os santos. Cuidado, porque às vezes a mente vai desviando assim, os pensamentos vão desviando para outro lugar, e a pessoa perde de olhar lá para o centro, aleluia, para o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Todas as vezes eu dou glórias a Deus e digo: Senhor, Senhor, muito obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida. Não deixa, Senhor, que eu erre. Não permita que eu desvie os meus olhos para outro lugar. E olha o que acontece. Tem muita coisa, irmão, desviando a atenção dos crentes. Efésios capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim: olha, nem torpeza, que quer dizer coisa chula, né? Palavras baixas, baixeza, nem parvoíce, coisas tolas, coisas que não agradam no Espírito de Deus, nem chocarrices. Eu não sei se a sua Bíblia está assim. Nem chocarrices. E uma vez uma pessoa perguntou para mim: o que é chocarrice, pastor? Eu disse: pastor, chocarrice quer dizer piadas de baixo calão, cantadas, gracinhas. Cuidado, não é? Às vezes a pessoa, eu já não digo uma pessoa fazer uma elogio, porque uma elogio não é nada, mas cuidado para que isso não seja um problema na sua vida, para que você não entenda e amanhã ou depois os seus olhos estão desviados das bênçãos espirituais, você não esteja olhando. O Senhor diz: cuidado, se alegre pelo seu nome está escrito no livro da vida. Esse é o objetivo final da igreja. Não é andar aqui em Vitória, não é? Nem em Orlando. O objetivo da igreja, irmãos, é chegar no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Ainda que aqui eu viva perdendo, não tem problema. Eu não tenho problema em perder batalhas aqui, perder problema. Eu não tenho problema com isso, contanto que a minha vitória final seja o céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não fique desesperado, não fique depressivo, não fique com problema achando que as coisas não estão andando, mas se os seus olhos estiverem ligados no céu, se a sua mente estiver lá, se o seu coração estiver lá, nada disso aqui tem valor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele diz: cuidado para que você não fique achando ou pensando coisas que não convêm. Tito capítulo 2, versículo 8. Chocarrices, irmãos, é gracejo, é piada, são coisas que não agradam ao Senhor. Tito capítulo 2, versículo 8. Tenha uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quando eu leio esse versículo, o que é que eu entendo? Eu não sei o que é que você entende. O que eu entendo é o contrário. A primeira coisa que a gente vai analisar um texto, irmãos, é olhar se o oposto é verdadeiro. Observe o que é que ele está dizendo. Ele está dizendo linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se... está aberta a sua Bíblia, Tito, capítulo 2, versículo 8. Aí ele está dizendo assim, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário o quê? Se envergonhe ou se confunda, não tendo nenhum mal que dizer contra. O contrário disso é verdadeiro? Vamos ler aí o contrário. Uma linguagem repreensível, uma linguagem suja, não faz com que o inimigo se confunda. E ele terá coisas para falar de nós. Sim ou não? Olha o oposto que você começa a analisar o texto. Ou seja, cuidado com a sua linguagem, porque às vezes a pessoa tem uma linguagem que não condiz com o que é santo, com o que é irrepreensível. Na igreja, aleluia, glória a Deus, é uma santidade, irmão, que ninguém encosta de tão santa, que fica com medo de sujar a santidade da pessoa, a áurea que se cobre assim da pessoa. Ele está dizendo, cuidado com a sua linguagem. Palavrão em inglês,
Deus entende também, irmão. Foi ele que inventou as línguas, né? Ele sabe. Cuidado com o que você escreve, porque ele também sabe ler inglês. Então cuidado para que isso não seja reprovável e você achando que isso não é nada e desviando seus olhos do céu. Aleluia, do seu nome escrito no livro da vida. Que o Senhor nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode dizer amém, é a hora. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, voltando para Efésios, capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, que é devasso, irmãos? É aquela pessoa que já não tem mais medo de errar, de pecar, de se prostituir, de errar. Ele diz, nenhum devasso, ou o quê? Impuro. Nós falamos aqui do que é o impuro. O impuro é aquele que olha com a malícia, é aquele que olha com maldade, é aquele que vive pensando coisas que não presta. E aí ele diz assim, nem o avarento. Quem é o avarento, irmãos? É aquele que, não é? A mão dele é assim, ele nada com pó de café na mão e não olha, não é? Não tem coragem de abençoar, para ser abençoado, os olhos está preso. O qual é idólatra, e o avarento é idólatra. A pessoa pensa que não, mas ele está dizendo o avarento é idólatra. Aquela pessoa que retém mais do que é justo, a palavra de Deus está dizendo é idólatra. E os idólatras, Deus sabe como lidar com eles. Então cuidado para que os seus olhos não estejam em outro lugar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse, não pastor, não sou dizimista, porque eu vi lá na internet que falaram isso, que o dízimo é do Antigo Testamento e não sei o que. Eu disse, mentira. Não é, lá está dizendo, eu digo, mentira. Desculpa, que é da lei, não é do Antigo Testamento, que era da lei, eu disse, mentira. O dízimo é antes da lei. Antes que começasse a lei, o dízimo já existia. Você se lembra lá quando Abraão foi entregado a Melquisedeque? O dízimo era antes da lei. Cuidado para você não ser enganado. Porque muitas vezes a pessoa é enganada. A avareza traz idolatria. Que o Senhor nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, porque nem devasso, nem impuro, nem avarento tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Aleluia, dê glória a Deus nessa Glória a noite. Deus. É Deus nos abrir os olhos. Cuidado para você não estar olhando para o lugar errado. Cuidado para a sua vida não estar olhando para o lugar errado. Comece a olhar, aleluia, e ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Ou se você troca isso por qualquer prato de lentilha, ou se só qualquer coisa já tira você da atenção. Às vezes a pessoa ali está andando, apareceu ali um problema, a pessoa já cai, já não quer mais saber da igreja, já passa 2, 3 meses e pensando que tempo fora da igreja apaga pecado, e não apaga. Quando a pessoa pega, daqui a 10 anos ele vai ter que pedir perdão, vai ter que se reconciliar, vai ter que voltar, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? E a pessoa vai, passa 2 meses, 3 meses fora da igreja, depois volta, achando porque a consciência já assimilou o pecado, que não tem punição. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E ele diz assim, nenhum desses tem lugar no reino de Deus. Tito, voltando novamente, Tito, capítulo 1, versículo 15, diz, tudo é puro para os puros, mas nada é puro para os corrompidos, incrédulos, nada é puro. Antes a sua mente, como a sua consciência estão contaminadas. A pessoa começa a pastor, eu estou falando isso para mim. Pastor, eu estou falando para quem? Eu estou falando para quem? Para os bancos? Eu estou falando para você. Diga amém, pelo amor de Deus. Eu vou falar para quem se não for para você? Agora a igreja do Senhor, ela ouve o que o Espírito diz à igreja, porque ele só fala com quem é igreja. Com quem não fala, a palavra de Deus diz assim, a mente é impura, é suja, tudo que ele pensa é mal, a sua consciência e a sua mente estão contaminadas. Amém, irmãos?
Mas se você é a igreja do Senhor, olhe o que o Espírito diz à igreja, porque ele fala com a igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16, afirmam que conhecem a Deus. Olha que coisa impressionante, irmãos. Versículo 16, afirmam que conhecem a Deus. O que você entende com isso? Tito 1, versículo 16, ele diz, afirmam que conhecem a Deus, mas, não é mais com I, é mas com S, que substitui-se por porém. Eles dizem que conhecem a Deus, porém, pelas suas obras o negam, sendo que, irmãos, abomináveis, desobedientes, réprobos por toda boa obra. São reprovados. Deus está nos dizendo, cuidado, porque o Senhor já abençoou a igreja nos lugares celestiais em Cristo Jesus, amém? Amém. Mas se você não estiver olhando, se você estiver olhando para outro lugar, você não alcança as bênçãos de Deus. E ele diz, afirmam que conhecem a Deus. Isso é uma palavra muito dura. Afirmam que conhecem a Deus. E eu me lembro sempre daquela palavra, irmãos, que minha mãe dizia na minha infância. Ela dizia, meu filho, nem tudo que reluz é ouro. E eu dizia, mãe, o que isso quer dizer? Quando eu li a palavra de Deus dizendo assim, meu filho, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Aí eu entendi o que minha mãe dizia, meu filho, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece é. Às vezes ele parece tão bonito, tão ponta, mas não é. E aqui ele diz assim, afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. O Senhor está nos avisando, amém? Amém, irmãos? Porque para os que reluzem ouro, a palavra de Deus diz que o Senhor dirá abertamente. Sabe o que quer dizer abertamente? Eu fico com medo dessa palavra. Ele diz abertamente, a palavra de Deus diz assim, eu lhe direi abertamente, eu nunca vos conheci. Aqui eles estão dizendo, eles afirmam que conhecem a Deus, mas as suas obras são reprováveis. Então que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os seus olhos estejam lá no livro da vida, que estejam em Cristo, que a sua alegria seja, que o seu nome esteja escrito no livro da vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique olhando para as coisas dessa terra, mas eu não tenho um carro, mas eu não tenho um prédio, eu não tenho um bom trabalho, não olha para isso. Essas coisas podem mudar de uma hora para outra, porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o seu coração esteja em dizer assim, eu quero a minha salvação, eu quero chegar lá. Eu não vou abrir mão da minha salvação por causa de um namorado, por causa de uma namorada, por causa da esposa, por causa do esposo. Não vou deixar de chegar no céu por causa disso. O meu objetivo é o céu. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Demos glória a Deus nessa noite. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane, irmãos. Hoje a igreja está sendo enganada muito facilmente. Nós olhamos pessoas que nunca foram pastores e de uma hora para outra, já abre igreja, e vão tomar conta de pessoas se eles não sabem nem tomar conta da sua vida espiritual. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo no mundo. E a igreja do Senhor, não procurando uma revelação espiritual, são enganados, como falou a palavra aqui, porque eles também creem que conhecem a Deus,
mas as suas obras o negam. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ninguém vos engane com palavras vãs. Ah, não, sabe uma coisa? Vem para cá que aqui você vai ser vitorioso, porque aqui eu lhe dou um cargo de não sei o quê. Ai, porque são palavras vãs. Ah, porque olha, você vai ser isso. São palavras vãs. Se não tiver uma palavra para te acordar e dizer assim, cuidado com a sua vida espiritual. Muitas vezes a pessoa se desvia do sentimento de querer estar no céu com Cristo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. São filhos desobedientes. Colossenses capítulo 2, versículo 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em cultos voluntários, humildade fingida e severidade com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Palavras que a gente escuta, né? Palavras de parece sabedoria, pregações que parecem ser recheadas de sabedoria, mas não fazem efeito na vida das pessoas, não traz temor do Senhor, não muda a vida. Se o evangelho não for para mudar a vida, irmão, não é evangelho, porque evangelho é novidade de vida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Eu quero concluir nessa noite, porque o tempo já não nos permite citar os outros exemplos. Mas eu gostaria de citar Josué capítulo 1 e versículo 6 em diante. Para concluir essa palavra. Nós já vimos no começo a palavra de Deus falando, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Ele já colocou a bênção. Ele já nos predestinou. Ele predestinou a igreja a ser uma igreja vitoriosa em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas você precisa acessar as coisas espirituais. E isso acontece com oração. Quando você ora, você começa a acessar as coisas espirituais. Você começa a entrar na despensa de Deus e receber vitória. Mas ela também, irmãos, se acessa através da obediência à palavra de Deus. A ser obedientes à palavra de Deus. Ela também se acessa quando você escuta a palavra e pratica a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. E então o Senhor determina vitória para a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o que aqui diz Josué capítulo 5, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: ninguém se susterá diante de ti. Aleluia. Irmãos, dê uma olhadinha aqui para mim. O Senhor, quando nós estamos vivendo debaixo da graça, andando na presença do Senhor, andando direcionado pelo Senhor, o Senhor já coloca as bênçãos diante de nós. O Salmo 23, irmãos, o último versículo, diz que no hebraico, no original, diz assim, que as bênçãos correrão, nos caçarão. A bênção do Senhor vai te caçar, vai te procurar. Quando nós queremos deixar alguma coisa bem claro, nós falamos do lugar, do tempo, da qualidade e da segurança. Quando você quer vender alguma coisa para alguém, você não chega dizendo, olha, isso aqui não presta, isso aqui não é tão forte assim, não. Você só chega falando coisa boa, não é verdade? A pessoa quer vender alguma coisa, lá Provérbios diz lá, para o vendedor, tudo é bom, tudo dele é bom. Para quando ele vai comprar, nada presta. Né? É a Bíblia que ensina. Ele diz que quando você vai comprar, mas quando ele vai vender, tudo é bom. Agora quando ele vai comprar, nada presta. Ou seja, Deus está nos ensinando hoje que você pode acessar as coisas espirituais
que você pode vencer no mundo espiritual, e Ele já coloca diante de você essa palavra. Mas para você acessar, você precisa estar na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz aqui, Josué capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: ninguém se susterá diante de ti. Aleluia. Ele já te deu lugar, ninguém vai se suster diante de você. Você vai vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pensei que eu escutava um amém. Amém. Ele disse, e não somente um dia, ele vai dizer todos os dias da tua vida. E ele continua, como eu fui com Moisés, ele faz uma comparação, para que você fique achando que Deus ama mais um do que o outro, que Deus ama mais, que Deus não me ama. Deus está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Ele diz da mesma forma, eu serei contigo. E alguém pode dizer com Josué, mas se essa palavra é profética, aleluia, eu recebo para mim em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, olha, assim como eu serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Acabou aí? Não acabou aí. Mas ele diz, esforça-te, tem de bom ânimo, porque farás com que esse povo venha habitar a terra que jurei aos seus pais e que te darei. Glorifique o nome do Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor já estão lá, mas quem tem que se esforçar somos nós, para alcançar no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida.